Sejam bem-vindos ao Expressão Livre. Como todos sabem, esse mês é o mês do meio ambiente e a data comemorativa foi escolhida no dia 5 de junho. Recebemos hoje para falar sobre este assunto o advogado, mestrado em Direito Ambiental, Cássio Arendt, que vocês devem já ter visto agora no Trocando Ideias, falando também sobre esse assunto, uma matéria exclusiva, e o arquiteto, mestrado em Tecnologia Ambiental, Mário Dumers. Meninos, muito obrigada por estarem aqui. Cássio, mais uma vez, né, nos auxiliando. Mário, um prazer te receber e falar sobre esse assunto, né? Até porque, qual seria o papel de cada um de nós para desempenhar, para cuidar do meio ambiente em si? Bom, eu acho que é uma tomada de consciência, né? A via educação pode ser até repetitiva, mas é por aí, é o único caminho, né? A tomada de consciência, escolher ações nível privado e nível público que possam mudar o comportamento, o conceito, né? As matrizes energéticas, as matrizes que a sociedade possui. Pequenas ações são louváveis, como pequenas coletas, evitar coisas que nem canudo, tem campanhas, mas o conceito geral é por que usar certos tipos de materiais que têm origem, que prejudicam o meio ambiente ou que emitem, né? Fazem emissões prejudiciais ao meio ambiente. Certo. E, por exemplo, assim, quando se fala em meio ambiente, as pessoas logo pensam em biólogos, né? Não em advogados ou arquitetos. De que maneira a profissão de vocês influencia nesse fator total? Bom, continuo. Na verdade, o meio ambiente é multidisciplinar, extremamente multidisciplinar, ok? São arquitetos que planejam grandes empreendimentos ou que planejam uma simples residência, eles já têm na raiz deles a questão ambiental, desde a orientação solar, ventos e tudo mais. Mas biólogos, engenheiros ambientais, químicos, e advogados especializados em direito ambiental que tem que orientar, né? Isso amplia muito o leque de profissionais envolvidos. Ivo, no teu caso? Nessa mesma linha que o Mário tem falado, né? Talvez a gente tenha que recordar o próprio conceito da palavra meio ambiente, né? Que é aquilo que está no nosso entorno, aquilo que nos circunda é meio ambiente, né? Então, talvez a gente lembre mais inicialmente do biólogo, por conta do que, quando a gente pensa em meio ambiente, o que vem na nossa cabeça? Né? Vem um meio ambiente natural, vem uma árvore, vem água, terra, o solo, a terra, as flores, a enfim, grama. né? A fauna, a flora, as flores. Isso. Né? Então, mas não é só isso. Né? Dentro do que o Mário já falava, né? O meio ambiente ele é multidisciplinar. Né? E para o direito, a gente vê a regulação, além de ser um aspecto muito importante, né? Mas uma regulação não só sobre o ambiente natural, mas também sobre o ambiente artificial ou construído, que é toda a questão das cidades, porque as pessoas moram nas cidades, e esse é o meio ambiente de quase 90%, por exemplo, da população brasileira. Né? Então, também todas as regras de planejamento, de urbanização de uma cidade envolvem a preocupação ambiental em termos de direito, né? Bem como também o patrimônio histórico, artístico, cultural e o meio ambiente do trabalho. Então, você dá um aspecto bem grande, multifacetado e multidiverso, né, da questão do meio ambiente. Por isso que vários profissionais vão trabalhar também. Daí, no meu caso, o advogado, ele também cumpre esse papel, porque ele trabalha com a regulação, com as leis, com a legislação sobre o meio ambiente. Certo. E até eu acho que vocês, inclusive, conseguem unir essas forças, porque tu vai construir. Mesmo que tu tenha toda essa consciência, às vezes precisa do advogado, inclusive, para dizer o que pode e o que não pode. Ou não, hein? Independe? Olha, na construção civil, normalmente, depende do porte do empreendimento e daquilo que vai ser feito, porque uma construção é para uma atividade. Se essa atividade envolver algum tipo de risco, e aí a engenharia de segurança, que também eu tenho de formação, a engenharia de segurança, ela vai se cercar de todas as informações, de todas as precauções, e para poder, de repente, ter uma atitude, ter uma aprovação geral do seu trabalho em cima, e vai necessitar da orientação jurídica. E também acho que eu acrescentaria
atualmente tem se falado muito na questão do compliance, né, e principalmente as empresas têm falado nisso. O que né? significa compliance? E o compliance é algo que a gente importou, né, da expressão inglesa, que significa conformidade. Né, e essa conformidade tem a ver com cumprimento de normas, de regras, de padrões. Né, e isso, em termos de construção, é verificável. Por exemplo, se a gente falar em construções sustentáveis, elas têm todo um padrão de construção com certificação e com regras para isso, né, e que o profissional do direito pode auxiliar também. Bem como a profissão do arquiteto, ele também tem a parte de urbanismo, que é o planejamento, né, das cidades, né, e aí tem, né, uma interdisciplinariedade latente, ou seja, há uma necessidade cada vez mais dessa aproximação desses saberes, do saber do arquiteto e do saber do profissional do direito, né, por conta da questão da legislação. Né, e isso tem se intensificado cada vez mais. Né. Sim. E Mário, me fala uma coisa, como que a gente pode unir o crescimento demográfico, o desenvolvimento e o meio ambiente? Bom, há muito tempo já existe um conceito fim de tubo, que é assim, eu estou criando eu estou sobrevivendo e aquilo que eu estou produzindo, as coisas que eu estou descartando, ou tudo que eu estou gerando não é um planejado. As cidades estão crescendo, as cidades querem evoluir, querem implementar, mas muitos conceitos vamos dizer, de saneamento, por exemplo, no nosso país é raro, eu não vou falar em índices, mas é raríssimo a cidade ter um aterro sanitário. Mas um aterro sanitário é apenas um depósito de lixo. Ele não é um tratamento, porque o certo não era gerar lixo. Era ter um circuito onde as coisas que tu usasse não fossem poluentes, não fossem destrutivas, né? E com isso evitasse. Então o ser humano faz parte do planeta, do seu meio ambiente, meio que desconsiderando as regras naturais, tá? A nossa legislação, isso o Cássio pode confirmar, já existe há muito tempo. A questão é que as pessoas só se dão conta quando já virou uma demanda. E isso é muito prejudicial. Eu falo isso tanto do ente público que planeja a cidade, quando ele quer criar uma coisa, ele vê, por exemplo, hoje um detalhe interessante, assim, vou fazer um projeto lá. Aí o meio ambiente exige, inclusive, antropologia, inclusive geologia, cada vez mais. É muito grande o leque, as profissões envolvidas. E isso parece burocrático. Porém, se o pensamento público já seguisse essa linha, todos nós faríamos o nosso trabalho e o meio ambiente agradeceria. Sim, mas eu acho que até a cidade, acho que o governo, né, municipal muitas vezes também não colabora. Porque, por exemplo, onde eu moro, tem separado lixo seco e lixo orgânico. Mas não tem coleta na região. Então, por mais que as pessoas ali no bairro, por mais que as pessoas queiram obedecer, tanto que fizeram isso, não. E um detalhe interessante, assim, só para acrescentar, nossos avós... Dá mais chance para falar. Dá um espaço. Tá nossos avós, tá, descascavam na horta, recolhiam a água com o catavento, né, faziam manejo. Eles já eram muito mais ambientais que nós deixamos de sê-lo, né? Acho que a primeira questão, né, que é aquela, muitas vezes tem a falsa premissa que o meio ambiente quer barrar o desenvolvimento. Não, pelo contrário, né, o meio ambiente não vem para barrar o desenvolvimento. O direito ambiental ele é oriundo do próprio direito econômico, né, ou seja, de que há possibilidade de utilização dos recursos naturais para a nossa vida. Né? Como sempre foi. A questão que o direito ambiental vem trazer é o quê? Que isso tem que se dar de uma forma sustentável, né? Seja economicamente, seja socialmente e também ambientalmente. Né? E para fazer conexão com o exemplo que o Mário trouxe da questão dos resíduos, né? Nós já temos uma lei de política nacional dos resíduos sólidos. Desde 2010, ela levou 2 anos para entrar em vigor, né, porque é um período para adaptação, mas então desde 2012 ela está surtindo seus efeitos jurídicos. Né? E nela há uma concepção lá bastante clara e obrigatória, né,
aos resíduos, primeiro, a gente tem que trabalhar com não geração. Né, que é conscientização, mudar todo um viés tecnológico de produção também, e a partir disso, né, além da não geração, de redução, reutilização, reaproveitamento, reciclagem, e só o resíduo final, né, aquilo que é rejeito, aquilo que não poderia ser reaproveitado, ir para uma destinação ambientalmente adequada, que poderia ser um aterro sanitário. Mas isso era o processo final, num percentual mínimo. Né? Para se ter uma ideia, o Japão já tem usinas que que o rejeito, aquilo que realmente não é aproveitado, é em torno só de 4%. O resto tem como reaproveitar, reutilizar, reciclar. Né? E a partir disso é possível, inclusive, gerar desenvolvimento econômico. A possibilidade de geração de fomento de todo um mercado com esse reaproveitamento, essa reciclagem, enfim. Né? E a lei coloca isso de forma muito bem clara, inclusive estabelecendo uma responsabilidade compartilhada entre fabricante, entre produtor, entre consumidor, que somos nós, né? E o poder público. Aí que tem que ter uma engrenagem que funciona muito bem. Né? Então, quando você coloca, mas a gente separa o nosso resíduo lá e vem o caminhão de recolhimento e junta tudo. Né? Tá faltando, essa engrenagem tem que funcionar perfeita. Né? Governamental, no caso. Nós, sujeitos, sim, temos que município. ter a obrigação de separar o nosso resíduo. Né? Tem que ter uma política pública municipal, porque o serviço de resíduo, de recolhimento de resíduo, é um serviço especificamente de competência do município. Né? Então tem que ter essa política pública municipal para que haja esse recolhimento, né? Que se faça a coleta seletiva, que é um instrumento da lei e que está previsto e que tem que ser cumprido. Né? E aí depois também tem que ter toda uma retaguarda, vamos dizer assim, né? Também, né, numa questão governamental, junto com os fabricantes, de reaproveitar, reutilizar, e também a questão da ideia de logística reversa. Tem alguns produtos que têm algumas externalidades que a gente chama de negativas. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes. É um exemplo. Elas não podem ir para o aterro sanitário, ou não deveriam ir para o aterro sanitário. Pilhas, baterias, pneus. Por quê? Porque eles vão causar problemas para o meio ambiente, vão causar danos. Então a responsabilidade desse fabricante do produto não é quando esse produto chega na prateleira. Ele vai um pouco além. Né? Vai até quando esse produto estar destinado ambientalmente correto. Né? Aí termina a responsabilidade do fabricante sobre esse produto. Claro que essa responsabilidade é compartilhada com o poder público e com nós consumidores, porque nós também não podemos jogar ele no lixo doméstico comum. Né? Mas tem que ter toda uma engrenagem que funcione de logística reversa para isso, né? Para que isso ocorra. Né? E essa engrenagem ela não está funcionando. Eu posso dar exemplos antiguíssimos. Sim. As fluorescentes, por exemplo, que hoje são já tóxicas, não tem um produto elas têm a tabela periódica inteira dentro daquele pó. Mas elas têm mercúrio e o Brasil não tem mercúrio. Então, quando tu faz o processo de uma reciclagem de uma fluorescente, tu pode recuperar esses produtos químicos, inclusive o mercúrio, e o metal e o vidro, tá? E o Tetra Pak, que é outra situação, também é a mesma coisa. Você retira o alumínio que tem no Tetra Pak, o papel e a resina. Mas isso já é bem antigo. O que acontece é o seguinte, não existe uma política a longo prazo de Estado. O Estado é confundido com criações ou coisas momentâneas para 4 anos. E, na verdade, nós temos que ter um pensamento a longo prazo. Isso demora 1 ou 2, até mais gerações, ok? Então, nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossa preparação técnica já está aqui. Agora, a ação para fazer todo o processo realmente valer a pena. Quando eu falei de aterro sanitário, existem vários outros estágios de reciclagem, separação, depois a gente vai falar sobre isso em obras e tal, separação, para que o resíduo, que se tiver algum resíduo ainda que sobrasse, se tivesse algum, porque o nível hoje de recuperação de eletrônicos e de outras coisas, basta, só que custa caro uma indústria para fazer isso. Mas isso tem que ser subsidiado. Não é subsidiar empresários para eles crescer com dinheiro público, é subsidiar coisas que não tem. E aí, para finalizar, esse material todo, se sobrar alguma coisa, tu incorpora algum outro produto que é inerte. Porque quando tu tem uma matéria-prima não é resíduo. Então, mas quando tu descarta uma coisa, é resíduo. E tu é responsável pelo resíduo que tu produz.
Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica Sun Galen de hoje é sobre a radiação ultravioleta, que é comprovadamente um carcinógeno humano. Até 90% dos carcinomas basocelulares e espinocelulares são associados a ela. Entretanto, apesar de os danos causados por ela serem cumulativos, apenas 23% da exposição esperada acontece até os 18 anos. Assim, evitar a exposição solar, usar diariamente protetor solar e nunca fazer bronzeamento artificial são medidas muito eficazes na prevenção do câncer de pele. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Melanoma. Cuide da sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Então, no caso, por exemplo, essas campanhas que tem em supermercados para não usar sacolinha plástica, essas coisas, isso então hoje deveria ser visto, inclusive, de uma maneira contrária, porque isso tudo pode ser reciclado. Então, essa história de, não use plástico, não use isso, porque demora não sei quantos anos para a natureza absorver. Não, demora a conscientização aonde? é que tem que Mal existir para não descartar. usar a janela fora, o lixo do carro, né? Que as pessoas jogam o lixo pra fora. E tem o plástico biodegradável hoje, né? Mas que é caro. Sim, mas então o correto seria, inclusive, usar realmente a sacola plástica e o povo é que tem que se conscientizar de jogar a janela fora. Porque o uso desse plástico, dessa sacolinha, gera emprego. Exato. Tem que analisar que essa é uma questão, sempre digo, a área ambiental, as questões sempre são muito complexas. Né? Por quê? Porque o plástico, claro, o objetivo não é demonizar a utilização do plástico, né? Mas nós temos que saber da onde é que vem a matéria-prima para se fazer o plástico. Todos eles, né? Todos eles. Vem do petróleo. Exato. Né? E o petróleo é um recurso natural finito. Ele é renovável, sim, mas ele demora muito tempo para se renovar. Né? Não é à toa que vários países do mundo já estão pensando em alternativas ao petróleo, né? Especialmente na questão dos combustíveis, por exemplo. Né? Porque se sabe que esse recurso vai ser finito. Se a gente continuar consumindo a quantidade de petróleo que a gente consome no mundo, né, ele tende a acabar num curto espaço de tempo. A gente não sabe quantos. Né, no Oriente Médio tem países que já consideram 50 anos só de petróleo. Por isso que, tipo Dubai e outros lugares. De tanto que já furaram o mundo inteiro. Eles sabem o processo que aconteceu e o que vai acontecer. Quando eu falo em consciência, nós só interessa se vai ter gasolina amanhã. Mas eles, pensando que vai acabar em 50 anos, eles estão investindo em tecnologias para alternativas e estão sabendo que essa riqueza que é tipo assim forçada à sociedade mundial, ela vai ter fim. Entraria no caso dos combustíveis, então esses carros que eles carregam na eletricidade? Sim, os carros elétricos, tem países da Europa colocando que a partir de 2030, 2035, mudando toda uma matriz energética da questão que já existia no início do século. Nikola Tesla já tinha andado a 130 por hora com um carro elétrico. E outra coisa, aí geração de energia elétrica e as hidrelétricas, porque sempre tem uma contraposição, né? Sim. Porque tem que gerar essa energia, aí já vai também. Gás, né? Que é pequenas centrais hidrelétricas. E aí essas CCHs atendendo regiões menores para poder conseguir não criar grandes bolsões de interferência ambiental. Porque eu me lembro de criança, a gente às vezes aprendia no colégio, né, da impressão de que a usina hidrelétrica ela não gera impacto no meio ambiente. Né, tido até como uma certa energia limpa, né, usando um conceito mais contemporâneo. Mas não é bem assim. Né? Então, muito está investindo em energia fotovoltaica
justamente porque essa é né, se enquadra nesse conceito de energia limpa, né? Nós temos sol à disposição, né? E muitos também se questionam, poxa, mas a energia fotovoltaica não vai na contramão do desenvolvimento? Bom, a Alemanha demonstra o contrário. Hoje a Alemanha é um país de exemplo vanguarda. É Freiburg, na Alemanha, que teve uma discussão com o governo que ia implementar uma usina nuclear e eles não concordaram, e o governo deixou eles na mão lá em termos, e eles acabaram desenvolvendo altamente a energia fotovoltaica. A questão é que o sol é uma fonte de energia, também pode ser finita, mas são bilhões de anos, né? Então, para nós, provavelmente... Agora, existe a geotermia, que é o calor da terra, que pode ser canalizado. Existe o vento, entendeu? Não sei se dá para estocar, mas é um conceito, né? E existe, a maré, as marés, entendeu? Como o mar tem movimento, se tu coloca um sistema, ele aproveita. Então, N situações. Tudo isso parece magnífico, mas é muito antigo. Sim, e está ali para disposição. E são coisas que né, antes de começar aqui a entrevista, a gente comentava, né, dos bastidores, a questão são opções de desenvolvimento do país ou de falta de desenvolvimento que nós temos, né? Por exemplo, se nós crescermos, o nosso PIB crescer a 5%, 6% ao ano, nós vamos ter problemas de infraestrutura, de geração de energia, enfim. Né? Por quê? Porque nós somos um país que não investe em educação, em tecnologia. Né? Para se desenvolver, o país precisa investir nisso. Né? Além de não investir, investe mal quando investe, ok? Né? Investe muito mal. E se alguém quiser tirar a prova daquilo que a gente está falando, né, é pegar o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 30, 40 anos atrás, era um país pobre e hoje é um país desenvolvido, rico. É um dos países que mais vende automóveis no mundo. Né? E por que isso? E de alta qualidade, qualidade. Os carros coreanos porque são excelentes. E não são valorizados no Brasil. E optaram em investir em quê? Em educação, e especialmente voltada para a tecnologia. Né? E dominar essa tecnologia. Porque quando a gente não domina a nossa tecnologia, nós pagamos o preço que os outros nos impõem pela tecnologia. Né? Então, o país, para se tornar um país efetivamente, dizer assim, desenvolvido, independente no sentido de não depender de tecnologia de outros, enfim, nós precisamos desenvolver as nossas tecnologias. Um outro exemplo, tá? Meio ambiente. Vamos dizer que Palmas, no Tocantins, estivesse começando hoje. Então, planeja um sistema de tratamento, de recuperação. A água pode ser reutilizada N vezes. Existe isso em Las Vegas, tá? A própria água do esgoto é purificada e reutilizada. E o que vai acontecer? Com isso, não vai poluir rios e fontes, não vai poluir mananciais. As doenças vão diminuir, então o custo da saúde vai diminuir, a qualidade de vida vai aumentar. Sabe? É óbvio para quem estuda o assunto e para quem está ligado, mas até às vezes... A população não tem noção disso. O Mário entra numa seara que é o saneamento, né? O saneamento ele nunca foi prioridade no nosso país, né? Porque sempre teve a premissa da ideia de que enterrar cano não dá voto. Não, né? rio abaixo. Então, Monte Alvé, não sei, Sinimbu, né? Não tem problema de poluição lá, né? Mas aqui no Porto Ferreira ali dá milhões de coliformes, entendeu? E estudos mostram que cada $1 investido em saneamento, você economiza outros $4 em saúde. Isso é fantástico, né? E aí estaria o dinheiro que falta, entendeu? Para a saúde. Para a estrutura do Estado poder se recuperar. Mas como o Cássio disse, isso não dá voto, né? Não dá foto, né? Não dá foto é o que antes também. Então, Mário, como tu diz, não dá foto e não dá voto. Que é o que antes o Mário comentava, né? Talvez o que falta é a gente ter políticas de Estado e não políticas de governo. Né? Porque os governos passam, cada 4 anos troca, enfim, né? Agora, a política de Estado não, né? Fica, né? E a política é pensada no quê? No interesse público, né? De produzir saneamento, de produzir, né, questões importantes para a população. Exatamente. Agora, Cássio, me fala uma coisa, como que é feita a fiscalização para saber se as construções, de fato, não estão prejudicando o meio ambiente? A fiscalização, ela decorre de um chamado poder, que eu digo é poder-dever de polícia, que é o poder, né, que é a obrigação do Estado de fiscalizar. Né? No caso da questão das construções, enfim, essa fiscalização
via de regra, ela é direcionada ao município. A Constituição coloca lá que o município, sobre o ordenamento do seu território, enfim, cabe a ele. Então, cada município tem que ter seu código de obras, que são as normativas de como vai se construir, junto com o plano diretor, que é o planejamento maior da cidade, de regulação desse espaço urbano, né? E aí cabe, então, ao município fazer essa fiscalização, verificar se essas obras estão cumprindo com todos os requisitos, não só o requisito ambiental, mas os requisitos outros de construção, Totais, né? né? Recuo, enfim, né? Tem uma série de normas que tem que ser observadas, né? Inclusive, na questão da construção civil, a gente fala do resíduo e tem norma especificando a separação desse resíduo, que é chamado RCC, que é o resíduo da construção civil. Então, tudo isso o município pode, e não só pode, ele deve fazer essa fiscalização, né? E aplicar as penalidades quando ele verificar que isso não está sendo cumprido, né? Quero complementar Sim. uma coisa. Há uns anos Eu ia te atrás, eu fui perguntar. 4 anos seguidos presidente do Conselho do Meio Ambiente. E lá naquela época, já era antigo aqui, de novo, vou repetir, o plano de resíduos sólidos do município. Só que ele não foi regulamentado. Ele existem as normas. Não é esse governo ou o anterior, ninguém achou. Ele era uma exigência, do Estado para que se formasse essa rede de informação sobre isso. E o exemplo disso seria obrigatoriedade de separação, porque sai muita quantidade de material e todo esse material teria um destino. Certo? Algumas empresas mais à frente, elas já reciclam, porque às vezes chega a sair 60% do material que entra, sai em forma de papel, de resto, de caco, de pedaço, de tudo, entendeu? E como que você faz uma construção sustentável, então? Ah, bom. Aí uma construção sustentável começa com um projeto sustentável, ok? Ele falou antes das certificadoras internacionais, LEED e outras, são empresas que certificam obras de grande porte e tudo mais. Mas tu mesmo pode ser o teu certificador. No momento que tu vai fazer um projeto, tu vai planejar, tu vai usar um cimento que se tu precisa usar o cimento, então tu vai usar um cimento que é incorporado a uma porcentagem de material reciclável. Porque o cimento ele tem que ter uma agregação e tal, tem que ter uma liga, mas existe um cimento especial para isso. Tu vai planejar as tuas esquadrias. Se torna mais caro uma construção dessas ou não? Aí que está o problema, se torna bem mais caro. E outra, pior que isso, Por isso que as pessoas precisa não de alguém que manuseie isso. Não dá para ter um controle, talvez até no futuro possa ter. Por exemplo, reuso de água. Quando começa a chover, tu tem que deixar escorrer a primeira água, separar as folhas, daí direcionar para a tua cisterna, né? Precisa uma bomba para colocar de volta, precisa ter um projeto de separação da rede que vai para águas convencionais e águas de uso especial, né? Para tomar banho, beber, não pode ser água de reciclo. A água da chuva é ácida, é cheia de componentes, né? Então, assim, é uma série de decisões que começam no projeto. Agora, uma empresa que pega esse nicho, eu acho que
com cada vez mais conscientização, quanto mais as pessoas se conscientizam e estão fazendo as coisas, tanto que tem muitas coisas pingadas, né? Que nem energia solar, né? Vamos supor agora que carregar carro, né? Enfim, quanto mais as pessoas se conscientizarem e quiserem fazer isso, a empresa que de repente começar a construir, a montar uma empresa só de construção com sustentabilidade, eu acho que... Existe, um sucesso existe total, isso, né? Nara. O que me chateia é que é só para os 2 ou 3% da população que podem. Condições financeiras. Isso tem que ser pensado. Por exemplo, o Nikola Tesla, que é um herói, uma figura, ele queria distribuir energia sem fio em 1800 e alguma coisa, quase no início desse século. E quando o financiador dele descobriu que ele fez isso, cortou o financiamento. Então, assim, essas tecnologias, a maioria delas já são antigas e não interessam ao nosso sistema de pensamento de mercado, entende? Onde a prioridade é gerar lucro, porque as empresas existem, os sistemas existem, eles estão se barateando pelo uso geral, mas não é acessível à maior parte da população. Então fica difícil de construir dentro desse sistema. Se não for mudado todo o conceito na educação, para te ter uma ideia, quando tu falou, o sistema ambiental requer engenheiros químicos, biólogos, geólogos, advogados, antropólogos, arquitetos, tem que ter condições para pagar uma estrutura pagar tudo dessa, isso, né? Não é fácil. E uma empresa que tivesse todos os funcionários... Mas existem essas empresas, Nara, mas tu não vai encontrar elas na Coreia do Sul, tu vai encontrar elas na Europa. Tem alguma no Brasil? Não, deve ter várias. Tem muitas até que vendem essa ideia. Se tu procurar, tu vai encontrar várias. Mas a maior parte é só... Executar, que é difícil, porque... É um lampejo só, entendeu? A maioria não tem condições, não tem acesso a isso. Teria que viabilizar. E viabilizar, pelo que eu estou vendo, se torna caríssimo, né? É porque muitas vezes a tecnologia para isso a gente importa ela, e é isso que sai caro. Então, e os materiais, às vezes, básicos que são utilizados, por exemplo, a fotovoltaica, ela usa silício, né? Tem até aquela história do Vale do Silício e tudo mais. E esse silício é restrito no mundo. China que tem, Estados Unidos que tem, ok? E assim por diante. Esses dias eu vi uma matéria sobre um outro material que é brasileiro e que é levado quase de graça aqui e ele gera uma tecnologia de alto nível. Então, a gente teria que aproveitar esse momento, esse momento de conscientização que está tendo e começar de novo trabalhar pela mais educação, para aumentar cada vez através mais. da educação. Como é que a gente pune as pessoas que cometem crimes ambientais? O dano ambiental, né, quando ele ocorre, né, há uma tríplice responsabilidade, né? Administrativa, que é quando o fiscal ambiental vai lá e emite o auto de infração, vai ter todo um procedimento administrativo, como a gente levasse uma multa de trânsito, para melhor exemplificar, né? E também abre duas outras possibilidades. Uma responsabilização civil, que seria, né, aquele que causa um dano tem que reparar esse dano, né? Então tentar recuperar o meio ambiente, a situação anterior. Cada árvore derrubada constrói outra. Isso, né? E se não for possível recuperar, também uma indenização pecuniária, um valor em dinheiro. E esse dano ele também pode ser considerado um crime. Como é que eu sei se ele vai ser um crime? Existe uma lei, que é a Lei 9.605, que é conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais. Lá, a maioria dos tipos criminais, né, do meio ambiente estão colocados lá, né, ordenados por crimes contra a fauna e a flora, crimes contra óleo que cai na praia, no rio, poluição, né? Então, enfim, aí tem uma série de condutas lá, né? Por exemplo, uma questão que está bastante em voga, que é maus tratos animais. O artigo 32 coloca lá bem claro crimes de maus tratos animais, né? Inclusive, dependendo da forma como se faz pesquisa com os animais, alguns ainda consideram que utilizar animais em pesquisa também seria uma forma específica de maus tratos, mas enfim, lá a lei também tipifica até sobre isso. Então, a lei tem uma série de condutas estabelecendo os tipos criminais. Não poderia usar animais mortos, já como usam cadáveres na aula de medicina? Animais mortos para fazer isso também? Não seria uma saída? Tem algumas técnicas que são utilizadas, né, e que os próprios pesquisadores vão avançando nisso, né, e sempre tem que utilizar a questão da melhor técnica, né? Mas é uma discussão que se tem, né? Mas, enfim,
para terminar essa questão dos crimes, lá encontra-se a maioria dos tipos criminais. Vamos ter também, como o Brasil vive uma inflação legislativa, né, então a gente tem muitas leis, e vai ter também diversas outras leis, também dispositivos criminais relativos ao meio ambiente, mas a maioria deles estão lá na Lei 9.605, havendo uma conduta, né, que configure um crime, o Ministério Público vai atuar, vai denunciar, vai iniciar o processo, enfim, a pessoa vai responder por um crime ambiental. Ok. Essa é a questão da aplicação da legislação, né? Muita gente questiona isso, mas assim, ó, a legislação não poderia vir antes da conscientização ou ficar esquecida. Uma consequência. Então, assim, a legislação deveria ser o selo da conscientização. Porque depois acontece automaticamente. Mas é o que acontece todo dia. O cara pensa, mas isso aqui eu passei a vida inteira, meu avô cortou, eu cortei. Não, mas não pode. Vamos mudar, Está protegido, está na lei e tal, entende? E aí a pessoa vai e quer fazer uma construção, uma obra, mete o trator lá, corta metade do morro, né? E como é que a arquitetura aborda esse negócio de a arquitetura leva muito a sério isso aí, mas quando ela é consultada, se ela não é consultada, já aconteceu comigo anos atrás, o cara diz, comprei um terreno, fiz um corte lá, só queria que tu desse uma olhada, o que dá para fazer. Eu digo, agora tu vai ter que fazer um muro de arrimo, e naquela época nem tinha esse problema aí. Se tivesse, ele já não ia mais construir, não ia nem vender o terreno para pagar o prejuízo, né, para recuperar o que ele prejudicou, entendeu? Tem técnicas, tem jeitos de resolver. E vocês acreditam, então, que as pessoas hoje em dia, com tudo isso que acontece, que nem nós estamos debatendo esse assunto aqui agora, no dia a dia, em casa, as pessoas, no mundo de hoje, estão realmente mais voltadas para a sustentabilidade ou a gente acha que estão? Olha, eu acredito que, mesmo que a gente identifique diversos problemas e que muito ainda tenha que ser feito, né? Se a gente olhar num panorama de 20, 30 anos para trás, acho que muita coisa já melhorou, né? Claro que tem muito para ser feito, mas muita coisa melhorou. Um exemplo que eu sempre me refiro... Uma conscientização a ser feita. Que há uma conscientização maior, né? A gente vê isso nas nossas crianças, enfim, mas também, antigamente era muito comum, eu lembro de 20 anos atrás, era muito comum alguém jogar lixo na rua, jogar uma latinha de refrigerante ou de cerveja ainda acontece, pela janela do carro, né? Mas ainda acontece, né? Mas isso dificilmente, eu digo, vai passar impune. Em qual sentido? Não no sentido do Estado estar lá não, mas as pessoas notificando, emitindo uma auto-infração, punindo a pessoa porque deveria, né? Sim. Mas no sentido de que as outras pessoas no entorno se indignam e vão reclamar. E né? eu xingo. Né? Então, eu xingo, então eu isso já demonstra que há uma certa conscientização maior, né? Então acho que... Não, e com criança no carro. Os pais fazem Sim. isso às vezes com criança no carro. Como é que eles vão educar para que essa criança cresça melhorando o mundo que elas mesmas vão viver? Mas ela acaba educando os pais, porque isso as próprias crianças logo assimilam esses conceitos, né? Gostam de participar de eventos, às vezes de fazer um tipo de mutirão para resolver coisas. E elas não estão com a cabeça viciada ainda, né? Então elas são... Então isso muito é fruto do trabalho de educação ambiental, de conscientização que esse foi feito, né? Então, e é importante entender que esse trabalho de educação ambiental, ele não é um trabalho de curto prazo. É de formiguinha, né? É de formiguinha, de longo prazo, como antes o Mário falou, nós vamos levar algumas gerações para ver melhoras mais significativas. Mas é um processo que precisa existir, ele tem que ter um fluxo contínuo, tem que ser constante, né? Porque assim a gente vai conseguir mudar o nosso hábito, a nossa cultura. Então, se a gente olhar para trás, eu acho que realmente a gente melhorou bastante. Não quer dizer que estamos, né, já no caminho correto, no caminho certo, que a gente está tranquilo, não. Temos muita coisa para melhorar ainda. Acho que demonstra que tem muita conscientização, muito trabalho ainda a ser feito. Agradeço demais a presença de vocês. Amei o nosso encontro. Vocês acham que existe mais alguma coisa que poderia ser dita para o pessoal de casa com relação a esse assunto? Até com uma mensagem, alguma coisa de conscientização, para que o pessoal ficasse a par? Olha, só sugerir que olhem, pesquisem, né, estudem sobre a questão do meio ambiente, porque o meio ambiente é onde a gente vive. Ou desenvolvam até uma atividade em família de plantar uma árvore, né? A nossa qualidade de vida está vinculada ao meio ambiente. Então, acho que essa é a dica que fica. E o meio ambiente necessita de equilíbrio humano em todos os níveis.
Não é porque tu tem condições que tu vai olhar para o teu vizinho lá que não tem condições, tu vai achar que ele está errado. Ele não está informado, ele não tem consciência e tu tem parte disso também, tu faz parte disso também. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, adorei. E eu espero que você de casa possa aproveitar, ajudar a se conscientizar a família, os vizinhos, enfim. Vamos trabalhar para isso. Muito obrigada e até a Expressão Livre da próxima semana.